malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos e que vos faz companhia nestas conversas muito animadas. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva. Ora, hoje vamos pegar num tópico pesado para vocês. Espero que consigamos quebrar se calhar alguns mitos que torna de alguma forma e conseguimos tornar de alguma forma um pouco mais leve o tópico de jogos de tabuleiro pesados ou então heavy games. Termo que refere aos ditos jogos complexos, que de vez em quando até assusta quase tanta gente quanto apaixona. Se adoram jogos de tabuleiro pesados, então este é o episódio para ti, não tenho dúvidas. Se por outro lado não gostam de jogos pesados, então este também é o episódio para vocês, não tenham dúvidas, porque a ideia é mesmo essa, vocês também aprenderem e se calhar conhecerem um lado que vos assustou um bocado de uma forma um bocadinho mais leve. No fundo, deste lado, não acho que nunca se vão arrepender de continuar do vosso lado a fazer e deixar-nos a nós fazer o heavy lifting. Hoje também fomos buscar um convidado para nos ajudar exatamente a fazer isso, muito conceituado e provavelmente dos mais conceituados criadores de jogos portugueses, internacionalmente conhecido, com 3 jogos no top 100 do BGG, com já 11 jogos criados e publicados e uns quantos mais em desenvolvimento, amante de heavy games, e claro que estou a falar do incrível Vital Lacerda. Vital, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para se juntares à nossa humilde conversa sobre jogos de tabuleiro e enriqueceres esta conversa de hoje com a tua vasta experiência neste tópico. Oi, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço estar aqui. É sempre bom estar numa conversa entre amigos, especialmente num tópico que eu aprecio e que é o meu tópico preferido nos jogos de tabuleiro, como é óbvio. Top, espetacular, Vital. Olha, e não vamos perder mais tempo, vamos mesmo avançar e dar aqui se calhar o pontapé de saída para a nossa conversa de hoje, e se calhar começar por debater o que é um jogo complexo ou um heavy game para nós, do ponto de vista pessoal. O que é que nos faz de alguma forma chamar ou não chamar um dado jogo complexo ou pesado? E no fundo, começámos a explorar se calhar a nossa conversa por aí. Quais são essas características que pessoalmente nos fazem sentir dessa forma? Bom, Vital, eu vou-te passar a palavra como nosso convidado, como é evidente. O que é que para ti faz um jogo pesado? Ou não faz? Eu não queria ser o primeiro. Não? Então, mas não há problema, posso passar aqui ao Bruno. O Bruno, se quiser, pode começar. Eu posso dizer, há uma série de características para mim que fazem um jogo pesado. Okay. Há várias, mas as principais basicamente normalmente são cada movimento que tu fazes ou em cada turno que tu tens decisões que são importantes e muitas vezes são contraditórias, não é? Porque tu tens vários caminhos que podes seguir e não sabes bem qual será o caminho ideal ou o caminho certo para seguir. E isso já por si aumenta a complexidade do jogo, porque tens de tomar uma decisão entre 2 ou 3 ou 4. Jogos complexos normalmente são cheios de ambiguidades, não é? Porque tu tens vários caminhos para seguir, tens sempre decisões que são opostas umas das outras, nunca sabes qual é a decisão certa, não são óbvias, e aí é capaz de ser uma das principais características de um jogo pesado, é que tu não tens decisões óbvias, apesar de as teres todos os turnos ou todas as vezes que tu jogas. Torna-se pesado precisamente por causa disso, porque tu não tens um turno leve, não é? Não tens um turno em que chegues lá e eu já sei o que é que vou fazer. Às vezes acontece, mas a maior parte do tempo tens ali um tempinho em que podes pensar. Tanto que muita gente queixa-se que os jogos pesados às vezes têm downtime ou têm algum AP, induzem AP nos jogadores, porque eles são obrigados a pensar durante um tempo até tomar a decisão certa, se for certa, não é? Muitas vezes é a decisão errada, mas pelo menos é uma decisão. E eu acho que uma das principais características mais fortes do jogo pesado é que tu tens decisões que são difíceis de tomar. Okay. E para mim é o que me dá mais gozo nos jogos, porque estou constantemente a receber esse desafio. Para mim é um desafio. Eu tenho ali 2 hipóteses ou 3 hipóteses e eu tenho que ver qual é a melhor em relação a todos os meus adversários. Isso é realmente um
um bom ponto e eu concordo também pessoalmente. Vou passar aqui ao Bruno antes de partilhar também alguns dos pontos que eu também vejo como um jogo pesado. Bruno, força, diz do teu lado, o que é que tu Eu acho que o Vital resumiu de uma forma perfeita o que é um jogo pesado, se bem que eu acho que a generalidade das pessoas olha para um jogo pesado não só como um jogo que tem uma profundidade estratégica grande, lá está, em que as nossas decisões têm um impacto sobre o desfecho do jogo, não só sobre o desfecho do jogo, mas tudo aquilo que vamos fazendo vai mudando, porque se eu vou para o lado B, se calhar já não consigo para o lado E agora, mas se calhar daqui um bocadinho já lá posso chegar, mas tenho que percorrer um caminho mais longo, porque tomei uma decisão inicial que me levou a tomar um caminho. Mas também o número de regras, que às vezes também tem várias exceções e que poderão ser mais difíceis de assimilar ou levam mais tempo a assimilar, e também poderá fazer com que isso seja considerado um jogo pesado ou mais complexo. Não sei se as duas palavras significam a mesma coisa. Eu acho, mas eu acho que é se calhar o conjunto das duas coisas que fará com que um jogo pesado seja um bom jogo, porque às vezes ter muitas regras não significa que o jogo seja bom, às vezes o facto de ter muita profundidade também pode não significar que seja muito bom, mas quando há ali um equilíbrio, acho que é por aí. Mas pelo menos é a minha noção de jogo pesado, é o número de regras e as exceções, porque às vezes o número de regras até nem é assim tão problemático, são as exceções, aquelas coisas que facilmente esquecemos, mas também a profundidade estratégica associada ao jogo. Estás a tocar num ponto que acho que vamos ter que debater, que é exatamente como é que tornamos um jogo pesado de vez em quando um bocado mais leve nesses pontos, que são das exceções e das regras. Acho que é um bom ponto para também debatermos, mas é uma boa perspectiva, Bruno, muito obrigado. Miguel, e do teu lado, como é que te sentes o jogo pesado para ti? O jogo pesado para mim é quando eu pego nele na caixa. E ele É pesado. Sim, e é pesado, pronto. Não, quando pagas mais portes para ir para casa. Exato. E quando o elevador não funciona e tal, depois tenho que carregar. Pronto, Da grua. Has de ver o peso do Ether Machine, com a quantidade de madeira que traz lá dentro. Agora a sério. Para além desse peso, acho que o Vital explicou muitíssimo bem, e o Bruno conseguiu complementar os pontos que eu também tenho, que é, eu sinto que um jogo é pesado no sentido em que, ok, as decisões são muito estratégicas e todas as decisões importam, não é? Todos os turnos importam, mas também torna-se pesado, especialmente para quem o está a explicar, quando tu tens que explicar ou tens que te lembrar daqueles pormenorzinhos do olha, mas se só tiveres 3 tens que fazer mais não sei o quê, olha, mas aqui só podem estar 2 no máximo, e essas coisinhas, se for 1 ou 2 tudo bem, toda a gente se lembra disso, mas a partir do momento em que são 5, 6, 10 é fácil a pessoa esquecer-se, e aí isso vai tornar o jogo um bocadinho mais complexo, pelo menos no sentido em que quando se for a jogar vão ser coisas que vamos acabar quase obrigatoriamente por jogar mal no sentido que as pessoas vão se esquecer daquilo e não vão jogar o jogo da forma como o criador do jogo queria que ele fosse jogado a 100%. Criar exceções das exceções, basicamente. A jogar as house rules não intencionais. Sim. Eu podia defender isso com uma coisa muito simples, chama-se Playerhead. Certo. Normalmente os jogos pesados trazem um Playerhead e o pessoal consulta o Playerhead quando tem dúvidas na primeira vez que faz as ações. Sim. E eu percebo que as pessoas esquecem-se das regras, é obviamente. Mas uma das maneiras de combatar isso é jogar muitas vezes. Mas agora estás também. Mas é um excelente ponto. Eu acho que de vez em quando os jogos pesados ficam pesados na perspectiva de quem nos está a ouvir. E agora falaste num ponto que por acaso também é um dos que eu também ia introduzir, que é o jogo pesado é pesado normalmente na primeira vez que se joga. É mais pesado da primeira vez do que da segunda. Mais pesado quando eu digo pesado, normalmente demora mais tempo, não é? Demora mais tempo, há mais esforço. Pesado do ponto de vista, eu chego ao fim esforço mental, não é? Esforço mental para fazer o meu planeamento. E depois, pior do que isso, a sensação de realização do jogo pesado, na minha opinião, é quando eu consegui fazer o jogo que eu queria. Não é eu ganhei o jogo, é eu consegui fazer o jogo, eu planeei e consegui entender a consequência das ações que estava a fazer e não fui surpreendido a meio do jogo aquilo vale 3 vezes mais pontos, eu não estava a perceber que afinal eu consigo fazer a um ponto de cada coisinha, eu consigo fazer
100 destas e estava a fazer esta que valia 5 pontos, mas consigo fazer 2 no jogo todo. Por isso, eu andei aqui a matar-me para fazer 20 pontos e tomavam ali 100 que eu podia ter feito. E agora já percebi que isto é assim, que o balance do jogo existe. Nem sempre é tão óbvio, né, quando se lê as regras. Normalmente não é óbvio quando se faz o planeamento. E a segunda vez que eu jogo, eu já vou dizer, não me vais apanhar outra vez na curva. Estavas a perceber. E esta sensação é normal para mim e é muito característica do jogo pesado. E já agora é uma coisa que eu gosto, porque é o desafio de encontrar a otimização de como é que eu vou realmente ganhar. Não há um caminho, estavas a falar disso, Vital, que é os vários caminhos. Não há um caminho, se toda a gente correr nesta direção é ver quem é. Não é uma corrida naquela direção, ver quem chega lá primeiro. É uma corrida para ganhar pontos, mas há várias maneiras de ganhar pontos e depende do que é que eu tenho na mão, depende do que é que os outros estão a jogar. Eu tenho que jogar o meu jogo e o jogo dos outros para conseguir ganhar. Isso para mim faz um jogo pesado, isto para mim faz um jogo bonito também. Por isso as duas coisas estão muito ligadas. E depois só acrescentava mais um ponto que eu acho que também é engraçado. E se calhar para quem nos está a ouvir de vez em quando sente isto, que são tipicamente jogos longos. E é verdade, para mim um jogo pesado não é um jogo que se joga em 20 minutos, porque não vai conseguir criar esta dinâmica. Eu em 20 minutos não consigo ter vários caminhos para explorar, não tenho tanto planeamento, o jogo é demasiado curto para conseguir criar isso, por isso muito provavelmente não vai ser pesado. Se for pesado e for para ser jogado em 20 minutos, estou com o Bruno que estava a dizer se calhar não é um bom jogo. Um jogo que é estupidamente complexo para a realização e o tempo de desenvolvimento que o jogo depois teria na mesa. Mas também é o seu desafio e a parte positiva. Não sei o que é que vocês acham desta parte que nos leva também ao entusiasmo por isto, e agora partilho também e abro um bocado o jogo. É o que me motiva para jogar os jogos pesados, apesar de gostar de jogar outros tipos de jogos. Tenho uma paixão particular por jogar jogos que me desafiem mentalmente, e dentro dos desafios mentais que consigo pôr em cima da mesa, então é um jogo pesado, um jogo mais complexo. E há o componente do planeamento. Eu falei disso, mas depois não sublinhei. Para mim também um jogo pesado, que não tenha algum planeamento, em que eu tenha que jogar a pensar 3 ou 4 jogadas para a frente e que criam alguma frustração para algumas das pessoas que começam a jogar. Eu acho que foi o Bruno que estava a falar da exclusão. Também é um bocado chato. E acho que quando são muito castradores numa jogada, tipo esta jogada, esta decisão na fase 1 ou na fase 2 do jogo vai determinar basicamente onde é que tu te posicionas para as próximas 2 horas do jogo, e isso pode ser muito, muito mau. Não sei, Vital, passo-te a palavra. É estas partes que te entusiasmam também? Sim, de facto o planeamento é uma das coisas que me entusiasma mais num jogo pesado, não é? E o tempo que demora. E normalmente, pelo menos os jogos que eu desenho e os que eu gosto de jogar são pesados, têm normalmente mecanismos muito interligados, e tu és obrigado a planear 2 ou 3 turnos à frente. Mas por causa dessa frustração que tu estavas a falar, um jogo pesado também tem que ter uma parte tática, porque tu estás ali durante 3 horas a jogar e tanto podes planear como ao mesmo tempo tens que te adaptar às jogadas dos outros jogadores, porque estás muito influenciado pelo que os outros façam, e essa é a parte tática do jogo que também tem grande interesse. Então tu estás um bocadinho no balanço dos dois lados, em que tu queres planear, mas ao mesmo tempo estão-te a estragar as jogadas e estás a tentar fazer com que te adapte e que tu não percas essa estratégia. Não é só, isto não só deve acontecer nos jogos pesados, como também nos jogos médios, não é uma coisa que deve ser só nos jogos pesados. Agora, os jogos pesados levam isto a um extremo maior e obrigam-te a planear com mais tempo, e obrigam-te a parte tática do jogo obriga-te a ser mais certeiro nas decisões que tu tomas. Até porque tu podes perder um jogo a meio, não é? Argumentaria até que faz parte da estratégia num jogo médio ou pesado tu jogares para também bloqueares o teu adversário, não é? Porque senão, caso contrário, estás a jogar um solo game quase, não é? Certo. Tentar otimizares o teu... Essa é das outras coisas, mas isso já não é uma característica própria dos jogos pesados, mas sim uma característica que me apraz muito em termos de jogar qualquer jogo. O jogo deve ser interativo e não muito solo. Senão eu jogo um jogo solo, ou vou jogar PlayStation na televisão que jogo sozinho e ninguém me aborrece. Mas que também jogo, e gosto, mas de qualquer maneira um jogo deve ser interativo e devem estar todos os jogadores a interferir nas tuas jogadas, de outra forma o jogo perde algum interesse, não é? Porque tu estás a jogar sozinho e então estás ali sozinho. Mas isso não é uma característica só dos jogos pesados, é uma característica de todos os jogos, não é? Desde os party games, que são os jogos mais interativos que há, até um bom jogo pesado que te obriga a interferir nas jogadas dos outros jogadores. E às vezes há muitos jogadores que gostam, especialmente nos Ameritrash, que adoram fazer mal aos outros, ou seja, às vezes perdem jogadas só para fazer mal aos outros. Mas isso normalmente
acontecem jogos longos, não é? Porque os outros depois têm tempo de recuperar. Porque se for um jogo curto ou médio, tu já lá foste, já não jogas mais. O Bruno, por isso, o Bruno gosta pode ser muito. outra característica dos jogos pesados também. O Bruno gosta muito desses momentos, não é, Bruno? Como partilha então. Não gosto de nada mesmo. Não gosto de nada. Mas a interação pode ser positiva. Eu, por exemplo, no Galerista tenho muita interação no jogo e é uma interação sempre positiva. Porque Verdade. Tu estás a jogar com os outros jogadores, a subir o valor tanto para ti como para outros jogadores, subir o valor do artista, ou quando jogas em certos sítios ambos ganham bónus. Portanto, a interação pode ser boa e pode ser positiva. Eu por acaso, a nível de design, eu prefiro uma interação positiva do que uma interação negativa. Está para pensar, só roubas, a única coisa assim mais negativa é roubar as pessoas da galeria dos outros para as tuas, no fundo. Mas isso é uma coisa que acontece tão pouco, até porque tu perdes 2 pontos a fazer isso, e tu não queres perder 2 pontos a fazer isso, tu queres perder 2 pontos a trazer gente para a tua galeria. Sim. Se eles estiverem mais à mão, mais vale trazer 2 do que andares a roubar um, não é? Essa mecânica está aí só para atrair americanos. Mas pronto, a interação positiva para mim é fundamental num jogo. E as pessoas sentem-se bem, percebes? E acho que as pessoas quando jogam sentem que estão a interferir nos jogadores. Tu pensas sempre 2 vezes, não é? Se eu vou ajudar mais este ou aquele. Espera aí, se eu fizer isto eu vou ajudar muito aquele. O estar a ajudar é uma interação que é positiva, mas tu não vais querer, não é? Tu vais querer ajudar os outros jogadores o menos possível. Queres ajudar é a ti próprio, porque o jogo é competitivo, não é? Sim, e por acaso agora estava a pensar, realmente muitos dos jogos mais complexos, mesmo que exista uma interação negativa, é relativamente equilibrada e o catch-up é feito pela tática e também isso cria até um desafio, se calhar naquele momento ainda mais acrescido no jogo. Ok, já vou ter que mudar de estratégia a meio e mesmo assim consegui ganhar, ou mesmo assim consegui me safar e não fiquei em último, mas é quando não consigo ganhar, mas é giro, é um bom ponto. Tu sabes que eu tenho uma mecânica que é a pior mecânica do mundo para mim, que está no top 10 das piores mecânicas do mundo, e é a número 1, que é rouba uma carta do outro jogador. Olha lá, eu tenho 5 cartas, estou a planear aqui a minha jogada e tu vais-me roubar uma carta, porquê, meu? Isso é uma interação para mim é muito negativa. Está no top 10 das piores mecânicas de sempre. Se há algum jogo que tenha essa mecânica e ele diz: olha, dá para roubar cartas dos outros jogos, eu não vou jogar. A sério? Ok. Curioso. Ok, fiquei a conhecer um bocadinho, não sabia desse ponto teu. Não sei já agora se Bruno e Miguel que têm alguma mecânica de jogo assim de interação que num jogo que vocês dizem, não, esse tipo de interação não quero. Mas é um bom ponto. Nunca tinha pensado assim. Eu se calhar uma mecânica assim que eu não gostasse num jogo pesado é aquele tipo de mecânica em que estás a trabalhar só para ti e de repente 2 podem ganhar o jogo se unirem para lixar alguém, por exemplo, desse género. Okay. Quase como um semi-cooperativo. Isso não, porque eu estou a investir muito tempo na minha estratégia e se de repente alguém se une ao adversário A, une-se ao adversário B e eu sou o C e de repente vejo a minha estratégia aí por água abaixo porque de repente eles se uniram. E depois há jogos que acho que agora tem um jogo que tu podes fazer um merge, que é o Enk, que o jogador, como é que é, o último jogador, o pior posicionado e o penúltimo podem fazer um merge e passam a jogar entre si. Ou seja, o último jogador já não é o último jogador, mas já não está a jogar sozinho para poder tentar derrotar quem está à frente. Portanto, é uma mecânica assim um bocadinho estranha. Que é estranho. Eu acho que isso não seria uma coisa que eu iria gostar de ver num jogo. Okay. Eu deixo de jogar sozinho, não é? De repente estou a jogar com o Marco para derrotar o Miguel. E eu já não sou o último, não é? Mas também já não estou a jogar sozinho. É estranho. Ok. Não conhecia, por acaso não conhecia. Mas tem sido muito falada ultimamente, sim. Então, vamos se calhar avançando um bocadinho neste tópico e pegando exatamente neste ponto de algumas realidades e alguns mitos que nós estamos aqui se calhar a tentar partir sobre o jogo pesado pelas nossas paixões, pelo lado positivo, que acho que é a melhor maneira de nós partilharmos também com os nossos ouvintes que possam não gostar de jogos pesados, o que para nós nos motiva. Acho que há alguns mitos que de vez em quando também existem e que podemos aqui até debater. Eu vou partir o primeiro mito, que é a questão das regras. Os livros de regras dos jogos pesados, na minha opinião,
têm uma missão muito grande, parecem muito grossos e muito pesados, vamos dizer assim, muito papel, mas a realidade é que são extremamente estruturados, ou quando estão bem feitos são extremamente estruturados. Aquilo não é tanto um manual para aprender o jogo, mas é um manual também de consulta, tem depois imenso, é uma maneira de nós entrarmos no jogo e torná-lo um pouco mais leve, e por isso é que se calhar são um bocado mais extensos. Mas quem ouve o podcast já sabe bem isto, né? Eu até gosto de livros de regras e tenho uma paixão particular por livros de regras de jogos ditos pesados, exatamente pela sua estrutura, exatamente pela forma rápida com que eu consigo entender todas as componentes do jogo, só quase por um high level view de página a página do próprio manual. Isto é um mito que eu já quebro aqui, que é que os livros não são difíceis de ler, não são, e os jogos tipicamente, quando são resumidos, não são complexos, não pegam em mecânicas muito longas, e de vez em quando são 4 ou 5 mecânicas que interagem. Não sei, Bruno, se tens assim algum outro mito. Miguel, se calhar agora passo a palavra ao Miguel. Okay. Desculpa, vou aqui liberar. Miguel, algum mito que queiras tentar quebrar, ou que tu sentes aí mais que os nossos ouvintes se calhar sintam e que tu não sentes tanto? Mas queres outro? É? Pode ser outro, sim. Pode ser outro. Bolas. Querias pegar numa das regras? Então sabes que eu e livros de regras também é daquelas coisas que, pronto, também é um ponto que me interessa. E eu ia só dizer que nesse ponto dos livros de regras, e aliás eu até já disse isto, que é, eu normalmente eu tento fazer um resumo do livro de regras, e ter ali umas regras condensadas em que me permite explicar o jogo de uma forma mais fácil e que não seja preciso. Portanto, até isso dá para quebrar esse mito de... Agora, mas lá está, mas posso pegar noutro, não é? Que é, são muitas ações, é muita coisa, o que é que isto faz? Porque vamos olhar para um tabuleiro de um jogo complexo e provavelmente está cheio de coisas, não é? Tem ali 300 coisas a acontecer e nós não percebemos muito bem como é que isto tudo liga, não é? Então, eu normalmente, como eu costumo fazer, normalmente também quando sou eu a explicar, eu tento explicar aquilo por partes, mas de forma a que faça sentido cada uma das partes, e depois lá está, mas isto também não faço isso só nos jogos complexos, eu faço isso, tento fazer isso em todos os jogos, ou na maioria dos jogos, só que se for um jogo simples, tu consegues explicar aquilo quase de uma maneira qualquer, porque aquilo é tão simples que se percebe em 2, 3 minutos e está a andar. Se for um jogo complexo, se tu tentares explicar aquilo de uma maneira qualquer, aquilo não vai correr bem. Quer dizer, a tua explicação não vai correr bem porque vais andar para trás e para a frente, esquece, não dá, e depois quem está a ouvir a explicação, passados 10 minutos já desligou porque isto não está a fazer sentido nenhum, e pronto. E portanto, eu tento partir as coisas, ou partir entre aspas, não é? Mas tento dividir as várias áreas do tabuleiro, explicar cada área, mas de uma forma que faça sentido, em que eu consiga mais ou menos contar uma história desde o início até ao fim. Olha, primeiro vou explicar isto, depois vou explicar aquilo, depois vou explicar aquilo, estás a ver? E depois o que sai daqui vai para ali, o que sai daqui vai para ali, e tentar fazer ali uma história no fundo. Tem piada tu teres dito os 10 minutos, que o Vital já me explicou alguns dos jogos até em protótipos, e acho que eu me lembro do Vital dizer, desmente-me se eu tiver aqui a dizer mentira, mas para ti explicares um dos teus jogos, normalmente tu tens um target de fazeres aquilo mais ou menos em 10 minutos, 15 minutos de explicação. Tu não queres pôr as pessoas ali muito tempo nas explicações, não é verdade, Vital? Normalmente não, mas eu nunca consigo chegar a isso. Eu tenho piada aos 10 minutos. Mas sabes, eu desenho os jogos de maneira temática, e para mim é mais fácil. Eu estou muito dentro do tema, não é? Porque eu desenhei o jogo, e é para mim mais fácil explicar um jogo usando o tema. Excelente ponto. E para as pessoas também faz sentido, não é? Porque conseguem perceber porque é que tu estás a fazer esta ou aquela ação. Agora, realmente, falando de livros de regras, os livros de regras dos jogos complexos são complexos. são complexos, são longos, exigem tempo, exigem alguma dedicação.
Mas eu também te posso dizer que uma pessoa que compra um jogo complexo normalmente é caro, especialmente os meus jogos são caros, não vai querer jogar aquilo de uma vez em 10 minutos e depois arrumar o jogo para sempre na prateleira, a não ser que seja só colecionador, não é? É uma pessoa que vai ter, já sabe que quando compra o jogo vai ter que ter alguma dedicação no jogo, vai ter que jogar, vai ter que jogar sozinho, montar, fazer as coisas. E de facto fazendo o setup sozinho, lendo as regras com alguma calma, fazendo a tal estrutura que o Miguel estava a dizer, ou seja, um resumo do jogo, vai ser muito mais fácil depois de conseguir dar uma explicação às pessoas. Eu tento os 15 minutos, porque eu explico tantas vezes os protótipos por causa dos playtests que eu acho que consigo. mas normalmente não consigo, até porque as regras mudam e depois eu já estou a meter os pés pelas mãos e às vezes já estou a explicar o protótipo do jogo anterior, entretanto já mudei coisas. Ai, meu Deus. Não é muito fácil, mas de qualquer maneira uma pessoa já sabe que quando vai jogar um jogo de 3 horas vai ter pelo menos meia hora ou de 45 minutos de explicação, não é? E não quer dizer, como falámos há pouco, que um jogo tenha normalmente tem muita coisa, mas não quer dizer que tenham muitas regras. Por exemplo, o galerista tem 8, não é regras, ações. O galerista tem 8 ações. É 4, um jogo mais 4 acessórios, não é? No fundo. Bem, isso não conta. mas pronto, de qualquer maneira, base tem 8 ações para tu explicares o jogo, certo? E tens 4 sítios para ir. Aliás, nem tens 4 sítios, tens 3, porque tens que mover. Exatamente. Estás num sítio e vais para 3 sítios. Por isso, e não é difícil tu explicares as 8 ações ali rapidamente, até porque elas fazem sentido umas com as outras. Eu só estou a pegar nesse jogo, mas há outros. Por exemplo, se eu me lembro de jogos como o Brass, que tu tens, que é um dos meus jogos preferidos, em que tu tens 8 cartas e cada carta tem 2 utilizações, ok? E depois a cada utilização tens uma série de tais que podes meter no tabuleiro. O jogo também parece muito complexo, mas uma vez que jogas 2 ou 3 vezes, aquilo faz todo sentido, não é uma coisa que é feita à toa, não é? E pronto, e uma vez que te faça sentido na cabeça, o jogo deixa de ser complexo, acho eu. Continua a ser complexo em termos de decisões e tudo o que falámos, dos sistemas que são interligados e que demoram e tens que planear, etc. Mas a nível de regras, depois não são complicados. E tu se não se importam, só dizer mais uma coisa, relativamente aos livros de regras. Eu passo muitas horas de volta do livro de regras até ele estar decidido e estar pronto. E acredito que não sou o único desenhador de jogos pesados que faz isso. A maior parte tem que fazer isso, até porque um jogo pesado com um livro mau de regras, aquilo é um pesadelo, não é? Ninguém vai conseguir jogar. E já aconteceu. Já aconteceu com vários designers fazerem isso. Não que terem um livro de regras tão bom e depois os jogadores não conseguirem jogar. Vital, desculpa. Deixa-me só pôr um jogo pontinho a mais. Deixa-me lá pôr um pontinho a mais. Eu acho que qualquer jogo com um mau livro de regras é intragável. Porque o jogo pode ser muito bom, mas se o livro não tiver bem feito ou bem estruturado, como é que tu percebes o que é que está à tua frente? A solução é mais difícil de arranjar, claro. Claro que sim, tu eventualmente tu podes lá chegar, porque podes inferir que se calhar era isto que ele queria dizer, mas mas olha lá, imagina um livro de regras tipo de um jogo do Nízia que tem 4 páginas e um livro de regras voltando a um jogo meu que tem 24 ou 30 páginas. Se cada 4 páginas do meu livro de regras está mal estruturada, aquilo é um pesadelo, ninguém consegue jogar aquela cena, não é? Certo. Portanto, estás a ampliar o problema várias vezes. Claro. E não custa muito ir ao BGG, com um jogo do Nízia vais ao BGG e em 2 ou 3 perguntas tens ali o jogo todo limpinho e todo clean. Um jogo mais complexo é mais difícil tirar às vezes por causa das exceções, por causa de tirar. E quanto mais tema tiver o jogo, eu posso dizer, quanto mais tema tiver o jogo, mais exceções tu vais ter. Porque se queres manter o tema, és obrigado a pôr algumas regras extra para que o tema faça sentido. Claro. Quando começas a tirar o tema todo e a começar a fazer jogos abstratos, que eu gosto muito, há vários jogos que eu adoro, como por exemplo o Azul, é um jogo completamente abstrato, tem ali um tema colado.
não precisa de muitas regras, porquê? Porque não tem tema nenhum, não é? Vais buscar 4 dados, metes os dados que podes no tabuleiro e os 3 repetidos depois vão para cima e pronto, está resolvida a situação. Estás a falar de um ponto, e até vou mudar a conversa até para isso, porque acho que é um ponto interessante. Eu não conheço, pessoalmente, nenhum jogo dito pesado ou complexo abstrato, por exemplo. Eu acho e não sei se gostava, nós há bocado estávamos a dizer coisas que se calhar não gostávamos de jogos pesados. Eu não sei se gostava de ter um jogo pesado, desenhado para ser pesado, que fosse totalmente abstrato, porque o tema também traz muita da viagem que eu estou ali durante 3 horas, 4 horas a jogar o jogo, em que se não tivesse isso, só estava ali a jogar um jogo de xadrez ou qualquer coisa assim, puramente abstrato, durante tantas horas, só a pensar na estratégia, não é? O xadrez, por exemplo, não é um jogo que eu considero pesado, complexo, não é? Tem poucas regras, no fundo, não há assim tantas exceções. O tabuleiro é limitado e o que podes fazer é relativamente rápido. A estratégia é complexa, mas não tem os outros elementos que nós estávamos aqui a falar. Não sei se também achas, tu também desenhas com um peso de tema em todos os teus jogos bastante grande, por isso assumo que para ti seja mesmo uma parte importante do game design, mas tu achas também genericamente que isso é parte dos jogos pesados, Vital? Eu diria que o xadrez tem alguma complexidade. Tem, não sei alguma. Se é um jogo assim tão como isso. Jogar bem xadrez não é fácil. Não. Hard to master. Hard to master. Sim, é difícil de ter ter uma maestria. Tem alguma profundidade, né? Mas, de qualquer maneira, voltando aos temas do jogo, o xadrez não tem absolutamente. É uma batalha entre duas reinos. As damas também, não é? De qualquer maneira, eu faço questão porque os meus jogos nascem do tema e é mais fácil, mas isto pode ser mais uma coisa de designer do que outra cena qualquer. Para mim é mais fácil desenhar mecânicas em cima de temas do que pôr temas em cima de mecânicas. A ver se eu me consigo explicar. Se eu quiser fazer, por exemplo, como no vinhos, se eu quiser envelhecer o vinho, para mim faz-me todo o sentido que eu pegue no vinho anterior e avanço um ano. Portanto, eu tenho ali uma escala de um ano, portanto o vinho vai avançar. E isso faz com que o jogo tenha mais uma regra, que é toda a gente nesse ano, durante as vindimas, vai ter que avançar todos os vinhos um ano. E torna o jogo um bocadinho fiddly, não é? Porque tu tens ali 4 quadradinhos e toda a gente tem que avançar os quadradinhos uma vez para a frente. No jogo abstrato tu não tens esse tipo de coisas, mas para mim faz mais sentido que toda a gente não quer saber, é fiddly, o problema é vosso, avancem com aquilo, toda a gente olha para ali e diz: o meu vinho está mais velho um ano, e faz sentido, certo? E faz sentido nas regras e faz sentido na tua cabeça. Passou um ano, o meu vinho está mais velho, vale mais a princípio neste momento. Mas torna o jogo mais fácil também, não é? Torna o jogo mais fácil. Eu diria que torna mais fácil de perceber, mas depois, claro, metes mais regrinhas, tens ali uma exceção, tens ali uma parte que é fiddly do jogo, em que tens que mexer aqueles estados, não é? Mas eu prefiro desenhar assim. Por outro lado, de vez em quando há ausência dessas pequenas regras, as pessoas até acham estranho. Eu pessoalmente sou dessas pessoas que, se faltar ali, tipo, ok, mas isto não faz sentido na mecânica, a mecânica não bate certo com o tema, isto devia valer mais aqui do que ali, mas valem o mesmo porque ninguém criou essa, se calhar, exceção, tentou simplificar, ou então não se lembrou, de vez em quando, pode ser várias razões, mas é um bom tentou ponto. simplificar, a maior parte do tempo é que tentas simplificar as mecânicas, já tens tantas e queres simplificar as mecânicas. Infelizmente, mas tem que ser, porque o jogo também tem que ser jogável, não é? Bom ponto. Bruno, e do teu lado, temas, eu sei que também és uma pessoa que capas e temas, não é? Também gostas de algum ponto aí, mas diz-me lá, para ti um jogo pesado sem tema seria uma coisa que tu vias? Não me vejo a jogar. Eu até por acaso não sou uma pessoa que ligo muito ao tema, mas gosto de saber o que é que estou a jogar, e como sabes, eu não sou uma pessoa que gosto muito de jogos de fantasia, e um jogo pesado de fantasia se calhar eu nunca iria jogar, mas se for um jogo sobre Idade Média ou qualquer coisa industrial, eu se calhar sinto muito mais interesse, e apesar de eu não ligar muito ao tema, mas gosto de saber o que é que estou a fazer e gosto de saber para o que vou. E um jogo pesado, à partida, requer muito investimento, sobretudo tempo e de esforço intelectual, portanto eu tenho que saber para o que vou, e se me disseres que vamos jogar um jogo abstrato pesado que dura em média 3 horas, eu se calhar vou-te dizer que não. Se calhar é um pouco por aí. Eu acho que os jogos pesados são um pouco high risk, high reward, porque têm dois tipos de experiência completamente diferentes que o jogador pode ter. Podem ser muito gratificantes ou podem ser muito frustrantes, na minha opinião. E eu acho que, lá está, um jogo pesado tanto, ou melhor, uma pessoa que está a entrar nos jogos pesados tanto pode ficar agarrado logo à primeira, como pode nunca mais querer experimentar.
depende também Sim. um pouco da experiência. Porque estás ali 3 horas, se o jogo começa a correr mal e tens de estar mais 2 horas, já viste que a coisa está a correr mal logo desde o início, estás a ver os adversários muito à frente e tens de estar mais 2 horas ali a gramar com aquilo. Agora imagina o contrário, imagina que tu está a correr tudo muito bem e ainda por cima eu não gosto de jogos de sorte, gosto de saber que aquilo que estou a fazer tem impacto, que são boas escolhas ou más, mas pronto, são as minhas escolhas e no fim a coisa corre bem. Eu se calhar vou querer jogar mais, vou querer saber mais sobre jogos pesados, vou querer saber que jogos é que existem, fico viciado, quero mais, quero saber mais. Portanto, é assim um pouco que eu vejo os jogos pesados em relação ao tema, é como te digo, abstratos, dificilmente eu iria ter esse tipo de investimento, eu iria aventurar-me num jogo desse tipo. Olha, estás a tocar num ponto que acho que pode ser uma partilha muito gira para nós fazermos aqui com os nossos ouvintes, que era desafiava-vos, a nós todos, a pensarmos, a puxarmos um bocado pela nossa memória qual foi o nosso gateway game pesado. Do fundo, o que é que nos fez começar a dizer, opá, eu gosto disto, se calhar devia procurar mais jogos destes. Não estou a falar, para quem nos está a ouvir, não estamos a falar de gateway game ou jogo de entrada como nós normalmente se calhar chamamos, os Ticket to Rides, esses jogos assim mais simples. Estou a dizer, qual foi o momento em que nós encontramos um jogo pesado e jogamos aquilo e dissemos assim, olha, este jogo, se eu encontrar mais destes eu vou querer jogar. Não sei, Vital, se tu tens assim de memória algum que te salta assim à cabeça dos primeiros que tu tenhas jogado e que depois, no teu caso, ainda te influenciou mais do que isso. Dizes assim, se calhar eu devia começar a fazer também destes, não é? Ainda foi uma inspiração maior para quem nos está a ouvir. Pá, tenho, mas antes disso, o Bruno tocou aí num ponto que também acho que é uma característica de um jogo pesado, que é ter pouca sorte. Sim, é verdade, se durante 3 horas eu estou a jogar um jogo que depende da sorte no final, e eu tipo, no final eu meto a mão num saco e tiro os pontos e digo assim, olha, ganhei, são 5 pontos, porque tirei um par melhor que o teu. Epá, isso não é uma boa, pelo menos na minha opinião, não é um jogo que eu queira jogar. Outra mecânica para excluir, não é? Mas pronto. Voltando à história dos primeiros jogos pesados que eu alguma vez joguei. Sim, provavelmente Porto Rico. Porto Rico, ok. Eu não diria que será um jogo pesado, mas é um bom jogo de entrada. Foi o Porto Rico que me impulsionou para experimentar, para querer mais a nível de planeamento. Ok. Porque o jogo tem imenso planeamento, é um jogo que tem muito pouca sorte, não tem sorte nenhuma, estás a planear o tempo todo. E depois que tentei procurar mais coisas dentro do género. E do Porto Rico levou-me ao único Nísia que eu ainda gosto hoje, que é o Tigres e Eufrates. Que para mim é um dos melhores Nísia já desenhados, é o melhor Nísia para mim. Tem um bocadinho de sorte quando tiras os estados vermelhos, que é os religião, etc., mas podem ser mitigados. E depois foi o Kylos e a seguir descobri Martin Wallace e a partir daí pronto, já não voltei para trás. Ok. Fiquei no Martin Wallace, fiquei no Age of Steam, fiquei no Brass. Depois experimentei um dos jogos mais pesados que eu joguei até hoje, ainda posso dizer que é o D-Maker, e ainda tento jogar uma vez por ano. Eu não sei se vocês conhecem, é um jogo que é de eleições na Alemanha. Só é bom a 5. Precisa de 5 jogadores para jogar e é um jogo que demora 6 horas ou 5 horas. Depois há a malta que gosta muito dos 18xx, que dizem que é os jogos mais pesados de todos. Eu experimentei alguns, não são os meus preferidos, né? Para mim é um jogo que tem muita manutenção, não é o tipo de jogo que eu procuro, mas pronto, experimentei-os e a partir daí cheguei à conclusão que o que eu gosto mesmo é jogos com decisões muito difíceis, que demorem tempo. Eu gosto de um jogo que demora 3 horas. Eu prefiro ir para a casa de um amigo meu jogar uma noite e estar 3 horas. É difícil com o Quintela. Pois é. Porque ele gosta de jogar jogos leves, mas normalmente ele já sabe quando eu vou para a casa dele essa noite para jogarmos um jogo à sexta-feira ou assim, vai ter que ser uma coisa longa e pesada. Mas ele também consegue transformar um jogo de 1h30 em 3. Eu também gosto. Sim, os jogos pesados normalmente demoram. Um jogo de 3 horas demora 5, um jogo de 1h30 demora 3. Ele avisou-me há bocado no Messenger a dizer: olha, só não digas é mal de mim. Estamos a falar bem, João. Um grande abraço, João. Vocês sabem que eu estou a desenhar um jogo com o João, Sim. que chama-se Fábrica de Robôs. Não é pesado, como não podia ser, não é? Mas é muito engraçado e é do tipo de jogo que ele gosta e eu também me divirto a fazer isso. Eu desenhei o mercado e agora tenho uma série de jogos desse género. É verdade. Epá, tirando jogos, a Fábrica de Robôs que eu estou a desenhar com ele, que por acaso correu muito bem e as malta está a gostar, é um jogo super divertido. É um jogo que demora para aí 50 minutos, é muito divertido. Confirmo. É muito já estou a receber as imagens e tudo isso, o jogo já vai avançado.
E é um jogo que eu tirei de uma mecânica de um jogo pesado. E a ideia seria pôr como as pessoas, e falando, voltando à conversa dos jogos pesados e os livros de regras que puxou as pessoas para fora, eu acho que, na minha ideia, não sei se estou correto ou errado, que se eu der uma parte de um jogo pesado às pessoas para experimentar e acharem divertido, pode ser que eles queiram depois pegar nessa mecânica e aprender mais 2 ou 3 do mesmo género para poder continuar a jogar. O mercado foi com essa intenção. Sim. É uma mecânica tirada do Lisboa. Não sei se isso vai levar as pessoas a jogar Lisboa, mas eu já li que sim. Há algumas pessoas a dizer que sim. Okay. O jogo dos robôs foi tirado do Kanban, usa a mesma mecânica de colocação de trabalhadores, e eu digo às pessoas que jogam: olha, tu sabes jogar este jogo, sabes jogar Kanban, e a diferença não é grande. Obviamente tu tens algumas regras e algumas exceções que tens que pôr no Kanban, porque é um jogo que tem muito mais decisões e demora mais tempo, não é? Mas pode ser uma ideia de trazer pessoas para os jogos pesados através de um caminho mais leve, diria eu. Adoro a ideia. É uma ideia que eu tenho, sabes? É uma ideia que eu tenho e gostava de ver concretizada. Isso é uma E estou a fazer por isso, e agora com a ajuda do Quintel. Isso é uma excelente ideia e uma excelente missão, por acaso. Nós estamos aqui também a tentar quebrar aqueles mitos e algumas barreiras, mas acho que esse também é um trabalho como designer que é um grande contributo, e quero-te dar os parabéns por estás exatamente também a investires esse tempo e teres essa perspectiva, porque acho que as pessoas quando experimentam os jogos pesados, eu acho que só há 2 tipos de pessoas, não é? As pessoas que adoram jogos pesados e as pessoas que ficam e as pessoas que odeiam, que fogem mesmo, tipo, ok, não, isto é demasiado longo. É de extremos. Há mais um. Há as pessoas que ainda não jogaram. Mas é que essas pessoas que não jogaram tipicamente ou caem num dos dois também, ou sentem-se muito atraídos por, ou sentem-se com muito medo e fogem. Eu acho que não há ali um intermédio, são pessoas como nós, se calhar, que gostamos deste tipo de jogos, que podem chegar e fazer essa transformação. E no caso do Vital, mais uma vez, louvo esse esforço de também pegar nessas mecânicas, torná-las se calhar mais simples, e depois as pessoas dizerem, ter lá uma nota, uma footnote a dizer: olha, se aprendeste este jogo aqui, então muito provavelmente já fizeste mais de metade do caminho para aprenderes o jogo dito complexo. Já. E se gostaste de o jogar, provavelmente até és capaz de gostar também do outro, porque usas as mesmas mecânicas, claro, e é divertido. Eu tentei outra coisa, que foi fazer o Escape Land. O Escape Land foi feito com alguma intenção, não foi feito só porque eu queria um jogo. Eu também gosto muito do tema, mas eu gosto do tema de cinema e de ver filmes de assaltos mas pronto. E fiz esse jogo, mas também com a intenção tentei retirar algumas regras e fazer com que o jogo tivesse uma entrada simples para os jogos mais complexos. Apesar de durante o jogo começas a desenrolar de uma forma que se torna complexa, até à saída, que é rompante, que é de repente e que frustra muitos jogadores. Mas fora isso, não foi tão conseguida como eu estava a pensar, o que não quer dizer que o jogo não esteja a vender bem, que está a vender muito bem. É mais a intenção que eu tinha, não foi exatamente aquela quando eu desenhei o jogo. E agora estou a tentar por esta via ver se os jogadores, pegando numa mecânica que existe num jogo mais pesado, pode ser que eles gostem do jogo e depois tentem fazer alguma coisa. Estou a desenhar também com o Quintela sobre o Vinhos. Usa o quadrel do Vinhos. Eu não sei se vocês conhecem o jogo, tem um quadrel no meio onde vocês movem o boneco para tirar as ações. Estamos a fazer um que se chama Casa de Fados, já posso dizer. É muito português e tem uma feira, que não é uma feira, é enviar os fadistas para um concurso. Vocês são donos de um restaurante e que vão buscar fadistas e músicos e depois mandam os gajos lá para o concurso, os melhores. E é um bocadinho usar a mesma mecânica. Pronto, e o Quintela convenceu-me a fazer isto. Eu tive que me ligar a alguém que não tivesse um pensamento de jogos tão pesados como eu, porque eu, para mim, qualquer jogo que me aparece à frente, eu quero fazer o pesado, não quero fazer o lento. Tem que ter alguém a puxar-me para o outro lado a dizer: espera lá, que isto assim não pode ser, a malta não gosta. Gosta, não gosta. É um bom equilíbrio. Excelente ponto de vista. Olha, obrigado pela partilha aqui. Ficam também aqui a conhecer obrigado mais. Obrigado pela publicidade. Ora, essa também fica os nossos ouvintes a conhecer mais projetos que estás a fazer, e se calhar até
uma faceta diferente, porque acho que quem ouve o nome Vital Lacerda não associa nem sempre, ou mais naturalmente não vai associá-lo a esse gateway game quase, não é? Para começarmos aqui a pegar em mecânicas pesadas feitas de forma leve, e acho que também é bom as pessoas começarem a conhecer. Acho que é muito fixe, obrigado pela partilha. Continuando aqui, se calhar passando aqui para o Miguel, agora fazendo um bocado ao contrário, do jogo pesado de entrada que tu tenhas feito, Miguel, que queiras partilhar, ou o caminho que tu fizeste aqui nesse mundo com os nossos ouvintes. Olha, já que estávamos a falar do João Quintela Martins, Ok. o primeiro jogo pesado que eu me lembro de jogar foi o Madeira, que foi uma vez que ele me convidou em casa dele. Pá, tenho aqui uma Madeira que gostava de experimentar, não sei o quê, anda cá. Com o João. E pronto, portanto, sendo o João aquela pessoa que nós conhecemos que tipicamente jogos pesados, aquilo não é muito com ele, mas ele lá tinha uma fixação qualquer pelo Madeira que ele queria experimentar e pronto. Ele é um homem de fixações. Houve uma vez e depois houve uma vez em que realmente fui, portanto acho que foi o primeiro jogo pesado que eu me lembro de jogar. João Quintela Martins a iniciar o Miguel nos jogos pesados. Sim, senhor. Grande abraço, João. Já viste o impacto que estás a ver nesta vida? É verdade. Mas foi só uma vez. Já não me lembro de como é que o jogo se joga. Já não esqueçam. Okay. Esqueçam, já não está. Isso já foi há demasiado tempo. Já não. Mas lembro-me que eu não achei assim tão complexo. Ok. Se calhar pela forma como ele explicou, opá, não sei exatamente, mas fiquei com aquela sensação de é isto, do estilo, mas isto é mais fácil do que aquilo que o andam a vender. E depois pronto, também já joguei ao Brass e o meu primeiro jogo pesado do Vital, por exemplo, foi precisamente o Lisboa, em que eu também achei isto não é tão complexo como a malta o pinta. Provavelmente porque não é. Porque não é, exato. Mas pronto, mas a malta pinta aquilo como sendo quase um bicho de 7 cabeças, e eu joguei aquilo, tudo bem, vi um vídeo a perceber como é que se jogava, etc. E eu disse, é só isto. Ok. Então ok. O jogo é super simples. Tiras uma carta, jogas uma carta, fazes a ação, tiras uma carta. Exato. Era tão bom teres dito isso ao João quando ele me explicou o jogo. Pai, não quero falar outra vez porque parece que o João está a ser massacrado neste episódio. Mas foram 3 horas complicadas. Ninguém sabia explicar o jogo. Isso é uma das coisas importantes num jogo pesado. Isso é uma das coisas. Haver um bom explicador. Exatamente. E não só, alguém que saiba o jogo. Já tenha jogado. Sim, mesmo que não tenha jogado, pelo menos que tenha tido algum tempo a preparar a explicação do jogo. Sim, claro. Porque das piores coisas para mim, e que acontece muitas vezes, e que a mesa odiou o jogo porque ninguém sabia as regras e estavam todos a ler as regras do jogo enquanto jogavam. Isso é das piores coisas que se pode fazer num jogo complexo. Isso pode fazer num jogo médio, num jogo simples, não se pode fazer num jogo complexo. Porque não tens estratégia, não tens um fio da meada, não sabes o que é que estás ali a fazer, estás constantemente a consultar o livro de regras. Estás em modo de sobrevivência. Não faz sentido. E as pessoas depois acham seca, porque está um à procura das regras e está tudo à espera. E depois quando ele diz, encontrei, já ninguém se lembra o que é que o outro estava a fazer. E não faz sentido. É preciso alguma preparação, e voltando atrás outra vez em relação às regras. É de facto, se tu queres que os teus amigos ou que a tua mesa goste de um jogo pesado que tu queres apresentar, o jogo tem que estar preparado por alguém. Alguém tem que preparar o jogo primeiro e apresentar o jogo como deve ser. Porque é uma das principais razões porque as pessoas têm medo de jogar jogos pesados ou se afastam. É porque aquilo é muito complicado, não percebo nada do que vai ali acontecer porque ninguém sabe jogar ou ninguém preparou o jogo. Isso depois confirma esse medo, no fundo, se essa pessoa entra com esse preconceito, vai ficar validado, no fundo. Como o Miguel estava a dizer, exatamente, e como o Miguel estava a dizer, explicaram-me bem, afinal isto não é assim tão complicado.
E normalmente não é, porque mesmo eu quando desenho um jogo muito complexo, eu quero que as pessoas consigam jogar. Eu não faço o jogo de maneira a que ninguém vai conseguir jogar este jogo. Não pode ser, não é? Não faz sentido. Mas está espetacular. Ninguém joga, mas está espetacular. Não consegue jogar, mas está muito bom. Por isso, e os jogos são jogáveis e têm que fazer sentido, não é? Claro. E pronto, precisam de. Não há dúvida, esse é o ponto número 1. Precisam de algum investimento em termos de jogo. Até que o investimento já foi feito quando o compraste, não é? É caro, como o raio, normalmente. Yeah. A história de Miguel, por acaso, para quem nos está a ouvir e possa não ter visto o top, o caso do Miguel, o número 1 do top pessoal dele é exatamente um jogo pesado, por isso ele começou isto para deixar uma nota positiva, que o Bruno estava a dizer, estávamos a bater sempre no João. O João iniciou o caminho do Miguel para popular o número 1 dele como um jogo pesado, não é? Que é o que é o Lisboa, exatamente. Provavelmente foi a segunda vez que o João jogou e não a primeira com o Bruno. Não, o João já tinha jogado, mas há muito tempo, com o Pedro Silva, que também já tinha jogado há muito tempo, e foi mesmo essa experiência que tu disseste. É mais ou menos isto, e agora com o livro de regras, e eu assim olhar para os dois, não é? Claro, eu nem vou dizer o resultado final. Até parece que ficámos perto uns dos outros, mas eles já tinham-me dado uma volta, portanto, pensa nisso. Olha, e Bruno, já agora... E do teu lado, tirando esse momento que se calhar não foi o que te levou a ir na direção dos jogos pesados, qual foi o teu ponto de entrada e como é que tu progrediste? Esse jogo já foi falado, o Vital falou no Puerto Rico, que ainda hoje é um dos meus jogos preferidos, apesar de já sentir um pouco o peso da idade, mas é um bom jogo. O segundo jogo que... lá está, aquilo criou-me um entusiasmo, queria saber mais. O segundo jogo foi o Chaos. Vocês sabem, Marco e Miguel, que eu não aprecio muito o jogo. Não foi uma boa experiência do Chaos. Mas o terceiro jogo, que eu disse, eu vou dar mais uma oportunidade, foi o Through the Ages, a primeira edição. Eu gosto muito de Civ Games, vocês sabem disso, e ainda hoje é um dos meus jogos preferidos, a segunda edição, porque já existe uma outra edição melhorada, com uma arte diferente também, mas foi talvez o terceiro jogo e aquele que me fez encarar os jogos pesados como qualquer outro tipo de jogo, que obviamente requer um pouco mais de investimento, mas não é nenhum monstro, é só uma questão de nós irmos preparados para aquilo, e é como o Vital disse, é preciso mesmo uma preparação, porque senão nós acabamos por fugir dos jogos e ter medo desse tipo de experiências, e acabamos por às vezes fugir de coisas que são muito boas e que nós acabamos por nem experienciar. Portanto, amigos, não fujam, só têm é que se preparar antes. É verdade. Basta uma pessoa, não é? Basta um. Sim. Take one for the team. Take one for the team. Hoje em dia, até todos os jogos, especialmente os pesados, têm sempre vídeos de apoio antes do jogo sair. As coisas mudaram. Há montes de malta a fazer reviews sobre os jogos, o que é que eles pensam, como é que se joga, mesmo que tu não gostes. Eu ainda sou uma pessoa que gosta de aprender os jogos pelo livro de regras. Eu gosto de ler e consigo perceber. Mas mesmo a seguir a ler o livro de regras, eu vou ver um vídeo a double speed para ver se há alguma coisa que eu perdi. Mas hoje em dia, mesmo que tu não gostes de ler as regras, há montes de vídeos em todo lado. Sim. Eu normalmente, antes de lançar os meus jogos, já o Paul Grogan fez o vídeo oficial, já há malta a receber as reviews. Por exemplo, o Eder Machine. Eu posso dizer agora, olha, se calhar não posso. Não pode. Então vá, passa à frente. O Eder Machine não saiu, o Kickstarter ainda ia dizer a data do Kickstarter, não posso. Vai sair ainda. Mas antes do Kickstarter, o que eu queria dizer é, antes do Kickstarter já vai haver malta que já fez a review dos jogos, que já fez playthroughs, que já existe o jogo, da maneira, o vídeo oficial de como jogar o jogo pelo Paul Grogan, e o jogo ainda nem está no Kickstarter. Estás a perceber? E por isso hoje em dia não há desculpa porque eu não quero jogar o jogo porque as regras demoram muito a ler. É para ver um vídeo de meia hora. Só se não tiveres pachorra de ver um vídeo de meia hora. Aí pronto, aí já é diferente, não é? Aí já não há muito a fazer. Pode ser que alguém um dia se lembre de arranjar uma maneira interativa de ensinar os jogos pesados no vosso ideia. Já pensei nisso tantas vezes, mas não consigo lembrar-me de nada. Era complicado. É o próximo passo. Eu não consigo deixar passar este momento épico que o Bruno e o Miguel estão sempre a dar na cabeça, mas aqui no backstage tem que haver aqui um cheer pelo momento. Sim. É que não sou o único que está no podcast a dizer que gosta de livros de regras, por isso teve que haver aqui levantar. Espera aí, o Miguel é um misto, mas o Marco é livro de regras, o Gin
e o chocolate, não é? Sentado numa poltrona, portanto é esse homem, é essa elegância. Mas eu gosto, eu aprecio aprender as regras pelo livro de regras, e por teres partilhado isso, eu estava a meter com eles os dois, porque nós temos aqui de vez em quando eles metem-se muito comigo, ainda não tinha tido a oportunidade de não estar um contra três, um contra dois em estou em minoria. Mas pronto, e obrigado por partilharem. Acho que temos histórias muito giras. Eu ainda não partilhei a minha, mas eu por acaso vou excluir os Tabletop RPGs, porque quem me conhece sabe que eu comecei no mundo do Tabletop RPGs e é um nível de complexidade, principalmente os Dungeons and Dragons, o Empire the Masquerade, em que tem um nível de complexidade com batalhas e livros para ler antes de começares a jogar, só a preparação da personagem e tudo. Vou excluir isso, que eu comecei muito cedo nesse mundo e nos Magic the Gatherings e tudo, que tem imensas regras nas cartas, as edições sempre muito pronto. Excluo tudo isso, porque senão depois também ia estar-vos a falar disso e acho que não era se calhar tão interessante. Para vos falar se calhar de outro caminho. Depois eu no resto dos jogos até fui pelos Catans e pelas essas coisas todas. E nem entrei muito cedo pelos jogos mais complexos. Eu acho que o primeiro jogo, dito um bocadinho mais complexo, que se calhar joguei, deve ter sido para aí o Agrícola, com mais planeamento, que eu tenha, e que eu senti mesmo que o jogo, pronto, cada jogada contava e que aquilo, eu tenho que pensar efetivamente no que vou fazer agora e nas próximas 3. O planeamento que estávamos há bocado a falar. Pronto, isso se calhar foi provavelmente o primeiro jogo assim, nessa onda. Depois assim, o que mais me marcou pode ter sido, foi o primeiro jogo de Freedom Freeze que joguei e foi diretamente o Power Grid, em que eu senti mesmo a coisa, ok, isto tem imensas coisas aqui a acontecer, isto é espetacular. E foi o momento do espetacular, mesmo do uau, eu adoro este tipo de coisas. E depois fiz o caminho, a seguir a esse assim, um jogo, devo ter jogado outros no entretanto, mas nenhum me marcou. Olha, foi o primeiro jogo do Vital que joguei, foi o Vinhos. E quando joguei o Vinhos, foi quando eu depois comecei também a jogar mais jogos do Vital. Tenho a coleção completa e adoro jogar, por causa muito do que nós estivemos aqui a falar e que o próprio Vital estava a partilhar, as questões todas do cuidado com a maneira como os livros de regras estão construídos, a profundidade do tema, as coisas fazerem sentido. Para mim os teus jogos, Vital, não são tão complexos porque me fazem sentido. Eu consigo entender como é que tu estavas a pensar para as coisas baterem. Estavas a dizer o envelhecimento do vinho, pronto, esses pormenores para mim como me fazem sentido, as regras ficam efetivamente mais simples e eu sinto isso. Mas pronto, se calhar também pode ser uma característica de eu conseguir entender, e espero que mais gente também sinta o mesmo, porque acho que cria uma profundidade na experiência de jogo interessante. Mas pronto, comecei pelo Vinho, já joguei depois muitos outros desde então, e partilho um dos meus jogos preferidos, o meu jogo preferido, o meu número 1 até, é o Brass, por isso também eventualmente até convergimos também nesse ponto, e eu também comecei a experimentar algumas coisas. Também gosto do Through the Ages, também tenho a primeira versão, por acaso não tenho a segunda. Um dia deste temos que combinar para jogar a segunda versão. Já ouvi dizer que temos melhoramentos interessantes, mas fui um bocado nesta direção, e muito por causa dessa experiência mais longa. Quem me está, os meus colegas que estão a ouvir aqui o podcast, se eu não falar neste, eles vão logo bater logo a seguir, com uma experiência de jogo que eles tiveram menos boa, em que eu tive um fim de semana inteiro a aprender o jogo. Foi quando nós jogamos Game of Thrones, Second Edition. Tivemos a jogar quase até às 4 da manhã o jogo. Eles nunca tinham. Este foi provavelmente a primeira experiência assim, de um jogo mais complexo, apesar de alguns deles terem jogado o Agrícola já uma vez comigo, mas nem todos. E foi uma experiência muito dura, porque eu fui o único que estava efetivamente a fazer planeamento. Estive a perder o jogo todo, ganhei na última jogada, porque eu tinha-lhes explicado que o que não interessa segurar, aquilo acaba no 10º turno, não é? Por isso o que interessa é o que tu tens naquele turno. Eu tive todo o jogo só a preparar aquela jogada. Todo o jogo, eles deixaram e eu fui. Não tomava castelos, não barrava as jogadas todas. Cheguei à última jogada e disse: olha, isto é meu, isto é meu, isto é meu, isto é meu, isto é meu. Não seguro isto nem mais um segundo. Mas o jogo acaba agora, por isso eu tenho tudo. Passei para o primeiro lugar e eles disseram: o quê? Tu fizeste isto depois destas horas todas? Nunca mais quiseram jogar comigo Game of Thrones. Mas eu adorei o jogo, ainda hoje gosto bastante do jogo. Mas, não queria. Ficaste no trono, quer dizer, agora nunca jogas mais, portanto, se
ganhaste o último, és tu o rei do jogo. Mas pronto, isso também não é, se calhar, dando aqui o exemplo, não acho que não foi uma boa experiência isto. Estou a partilhar a minha história pela negativa, não foi a melhor experiência para ter introduzido pessoas a um jogo pesado, não é? Mas pronto, meia culpa, e estava a jogar o jogo, ganhei assim alguma fama de ser algo competitivo depois desse jogo, com esse meu grupo de amigos. Mas pronto, fica aqui a partilha convosco. Eu se calhar, assim, o último ponto, só para também, antes de passarmos para a nossa rúbrica, nós falamos aqui um bocado desta, aqui principalmente para quem não entrou ainda neste mundo, de coisas positivas que nos apaixonam por estes jogos, até mesmo o nosso caminho para isso. Há uma forma também que eu acho que também é interessante nós debatermos, que é o que é que nós olhamos quando escolhemos um jogo no BGG, por exemplo, que é o rating de complexidade. Porque nós gostamos de um jogo, nós olhamos para ali, não sei, só para darmos uma última volta, o que é que para vocês é quando aquele número que aparece, a partir de quando é que vocês dizem, não, este aqui deve ser um jogo complexo, ou no fundo qual é o número que vocês põem em qualquer jogo para se começarem a tornar complexo? Vidal, para ti é a partir de que número, mais ou menos, ali na escala do BGG? 4. Tem que ser um 4? Ok. Provavelmente 4 para cima. 4 para cima. É mesmo no topo da escala, quase. Unitariamente é a última unidade. Mas deixa-me dizer que a escala de BGG muitas vezes não faz muito sentido, porque voltando aos meus jogos, especialmente pessoas que eu estou a falar de pessoas que eu conheço melhor, não é? Pessoas que eu sigo mais e vejo as críticas e os comentários e tudo isso. Estar a dizer que eu não sigo os meus jogos, eu não sei quais são os redes. Não, eu sei essa cena toda. É óbvio que eu sigo os meus jogos e que sigo a malta que dá boas notas e más notas. E pronto. Estou na lista negra. E isso que tenho lista negra e tudo. Agora já me esqueci. Por causa do rating. É natural que as pessoas os meus jogos têm trazido maior público neste momento. Sim. E público que não jogava ultimamente ou normalmente jogos complexos. Por causa do percurso que eu tenho feito, há malta que gosta muito. Isto é uma boa entrada, o Escape Plan é uma boa entrada. Experimenta este jogo, há muita gente que começa agora a jogar e começa a dizer, o mercado também está a crescer, não é? E o mercado quer explorar, né, novas coisas. E a malta que não está habituada a jogar jogos complexos, quando joga um jogo dos meus, acha que aquilo é extremamente complexo. Em relação aos que já jogou, e então vai dar uma nota mais alta no peso do BGG. Alguém que normalmente jogue jogos complexos, sempre as notas vão ali andar mais baixas. É pesado, mas é um 3,5, é um 3,5. E se vocês forem ver os ratings de peso que eu dou aos meus próprios jogos, são todos abaixo de 4. É o que eu tinha a Nunca dizer. está acima de 4. Eu, por exemplo, do Through the Ages é um 4,5 para mim. Porque para mim é dos jogos mais complexos que eu alguma vez joguei na vida. Como o Dimaker é um jogo complexo, o Mars, e o Braz é um jogo muito complexo. É o meu número 1, mas é um jogo muito complexo. Eu acho que os meus jogos são mais simples que esses. E quando vejo o On Mars com 4,5, mas depois ouço críticas de malta que diz mas o jogo eu já joguei, não é assim tão difícil, o Galista é mais difícil, e depois ouço outra dizer não, o Galista é muito simples, o On Mars aquilo é difícil. Então os ratings ali não fazem muito sentido, porque ambos deram notas diferentes a esses dois jogos. E no entanto notas opostas, não é? Por isso eu acho que não podemos ligar muito àquele tipo de nota que ali está, porque quanto mais popular é o jogo, se calhar mais baixa será a nota do jogo, porque há mais gente a jogar e a achar que é fácil. Bom ponto. Faz sentido. Ou então, se há muita gente a jogar um jogo que nunca jogou um jogo difícil, um jogo mais complexo, vai dar uma nota altíssima, porque realmente é o jogo mais complexo que ele jogou. Apesar de, se calhar, no final do jogo dizer, jogava isto outra vez na boa, sem problema nenhum, e agora já posso fazer uma estratégia. Normalmente a gente faz com os jogos pesados, não é? À segunda já sei o que é que eu vou fazer, a primeira foi só para aprender as mecânicas. Ou deveria ser assim, porque há muita gente que, pronto, à primeira não aprende as mecânicas, já não quer jogar muito mais porque não percebi nada disto e queria ganhar. E não é como eu vejo os jogos pesados. Mas pronto, voltando ao assunto outra vez, um jogo pesado, as notas que se dá no BGG nem sempre são muito credíveis, depende da popularidade do jogo e de quem o joga normalmente. Bom ponto, é uma boa perspectiva. Mas de qualquer maneira, perguntas-me quando é que eu vejo um jogo pesado, acima de 4. Acima de 4. Eu por acaso também te digo, eu considero um jogo pesado, pá, já preciso se calhar a partir dos 3,5, e concordo, não acho que eu pessoalmente não considero nenhum dos teus jogos acima de 4. O jogo mais complexo que eu senti teu até por acaso foi o On Mars, e eu estava mais com a pessoa
que dizia que o galerista foi na minha opinião, mais simples do que o online. Só para dizer uma cena, há algumas pessoas aqui em Portugal que acham que o Red Cathedral é um jogo pesadíssimo. É um heavy game. Eu joguei o Red Cathedral e eu acho que o Red Cathedral é um bom jogo, mas só é complexo porque tem montes de regrinhas. Sim. Porque a nível de jogar o jogo, aquilo não sequer tens muitas decisões para tomar. O jogo é muito straightforward. Os dados vais buscar sempre os que são mais óbvios. Por isso, o Red Cathedral não é um jogo complexo. É um jogo que vai no 2,5. Mas há muita gente que considera que é um jogo muito complexo. E por isso há aqui alguma relação. É muito pessoal. É muito pessoal, pelo menos no meu ver. Bom ponto. Mantendo aqui a escala pessoal, Miguel, para ti, um jogo complexo que punhas a partir de que número, para ti pessoalmente? Não, isso eu concordo com o Vital. Qual é o 4? Um jogo complexo é a partir do 4. Se bem que, deixa-me só fazer aqui um ponto polémico, que é eu acho que aquele rating do BGG na prática não devia ser 1, mas deviam ser para aí 2 ou 3. Porque como é que tu avalias que aquele jogo é complexo? É complexo porquê? Porque a estratégia é complexa, porque as ações são complexas, porque tem muitas regras, percebes? Há ali vários fatores que se calhar, se aquilo tivesse 3 ratings, imagina, regras de 1 a 5 são fáceis ou difíceis de perceber, a estratégia é complexa, as ações são complexas. Se tivesse ali 2 ou 3 ratings, se calhar ajudava mais ou ajudava melhor as pessoas a perceberem, ok, este jogo tem uma estratégia complexa, mas as ações em si são simples, tem umas regras mais ou menos. Se calhar, não é? Se calhar aí acho que já ajudava, porque pronto, não é? Porque senão às tantas tu dizes, este jogo é altamente complexo, porque tem uma estratégia complexa, sim, mas o jogo em si é simples. Ou ao contrário, o jogo tem imensas regrazinhas, imensos pormenorzinhos, etc, mas tem uma estratégia super simples. Pode acontecer, não é? E no entanto também é um jogo complexo. Porquê? Mas por outra razão. Portanto, tens que subscrever o BGG Premium para teres esse. Talvez no futuro isso exista. Deixa estar. Não, mas pronto. Mas 4, sim. Mas 4. E tu, Bruno? Para ti, qual é o número a partir do qual tu achas que estamos em sintonia? Eu também diria 4. Mas eu acho que é também um rating muito ambíguo, porque, quer dizer, se eu vir um jogo que está a 3.9, é diferente de um jogo que está a 4.0? Não sei, não é? Lá está, é como o Miguel diz, o que é que difere uma coisa da outra? Não. Exato. Deixou de ser pesado porque tem menos uma décima. Não, mas eu, por exemplo, já vi jogos... 3,99, não, está bom. Não, esse não entra nos jogos pesados. Mas, por exemplo, eu sou aquela pessoa que faz a evangelização de muitas pessoas, amigos que eu vou conhecendo, e olha, vamos jogar aqui um jogo. Primeiro começo pelo jogo simples, não é? E depois há o jogo que passa para o médio. E normalmente esse médio, depois do gateway, eu olho para jogos que eu vejo lá perto dos 3,5, que eu já consegui colocar pessoas a jogar, que eu não acho que são 3,5, nem chego aos 3. E já vi o contrário, de jogos que eu se calhar não ponho já, porque acho que já é um passo bem ao que a perna, e que estão ali e nem chegam aos 3. E portanto eu fico ali a pensar onde é que a balança, quem é que realmente ditou estes pesos nos jogos. É ambíguo, lá está. O Miguel tem aqui alguma razão, mas eu acho que isso, se calhar, talvez no futuro, mas acho que também já é demasiado. Não sei se irias olhar para tudo isso. Acho que aquilo é mesmo o condensado das 3 coisas que tu disseste, não é? Mas sim, eu diria que de 4 para cima, certamente, já começo a olhar para um jogo como um jogo pesado. Excelentes perspectivas e uma boa maneira para nós pararmos aqui e avançarmos para a nossa rubrica. Aqui estamos para mais uma rubrica Jogos que dão que falar. Um momento no final então dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Hoje não vamos falar de 3, mas sim de 4 jogos ligados ao tópico dos heavy games, jogos pesados. Bruno, queres dar aqui hoje então as honras da casa e começar então a nossa rubrica de hoje? Que jogo trouxeste tu para nós? Claro. Então, o jogo que eu trago hoje é um clássico, acho que já se pode considerar um clássico porque foi criado em 2006, portanto já tem 15 anos, apesar de já haver uma segunda edição, que é o Through the Ages,
que é do Vlada Kvatil, não sei se é assim que se diz, da Czech Games Edition, e tem o peso no BGG Rating de 4.41. Pelo menos à data de hoje era isto que estava. Portanto, acho que pode ser considerado pesado, que é o tema de hoje. Porque é que eu escolho este jogo? Porque é que eu escolhi este jogo? Porque eu gosto mesmo muito deste jogo. Vou falar da segunda edição, que é aquela que me está mais presente na memória. É um jogo de civilização que é um dos temas que eu mais gosto de jogar em jogos de tabuleiro. Já joguei vários jogos de civilização diferentes e eu acho que este é aquele que é mais denso, mais profundo, tem mais aquela característica épica que eu gosto nos jogos. Tem todas aquelas coisas que um jogo de civilização tem, de ir buscar as maravilhas, de ir buscar os líderes, das guerras, que neste caso até são feitas de uma forma um pouco subtil, a parte militar do jogo. Tem uma mecânica que eu acho interessante, que é diferente de todos os outros jogos de civilização, que é um Action Point Allowance. Tu tens um governo que determina o número de ações que tu podes gastar para adquirir novas cartas que vão fazer parte da tua civilização, mas são dois tipos de ações. Tu tens as ações brancas que permitem ir buscar cartas a uma zona central, que é quase como um tapete rolante em que as cartas que vão sendo escolhidas vão fazer com que outras comecem a rolar cada vez mais para a esquerda e fiquem mais baratas. E depois tens umas ações vermelhas, que são as ações que tu podes gastar na parte militar. Aí é que a coisa começa a ser mais complexa, porque tudo aquilo que tu colocas no tabuleiro depois requer um nível de planeamento muito grande. Os trabalhadores que tu vais colocar nas minas, na forma de produzir, tu vais precisar de comida para teres mais trabalhadores. Tens depois outras, não vou estar aqui a explicar o jogo em pormenor, mas existem a corrupção, existe os trabalhadores descontentes, existem aqui muitas coisas que tu tens de ter atenção para tu poder gerir o jogo da melhor forma. E é engraçado que até o próprio Vlada diz que este jogo tem esta particularidade, é que tu podes ser muito forte militarmente e dificilmente vais ganhar o jogo se for esse o caso, mas facilmente perdes o jogo se tu não apostares na parte militar. Portanto, tens que ter aqui um equilíbrio. E falando nesta parte militar, porque joguei o jogo já há algum tempo num dos nossos eventos com alguém que tinha muito interesse em experimentar o jogo, e eu tive o jogo sempre atrás, e a pessoa que estava muito à frente não apostou nada, mas nada na parte militar, porque o jogo ganha-se com cultura, e ele estava nisso aí, tinha um engenho a correr de uma forma muito forte, vamos dizer assim. E houve uma altura em que eu, que estava com a minha força militar lá no auge, não havia ali sequer um nível de equilíbrio entre os dois. O jogo mudou completamente a partir de uma determinada altura, porque ele não conseguiu equilibrar o jogo. Portanto, o jogo penaliza-te se tu não conseguires equilibrar essa parte militar, e tu não consegues ter uma boa civilização se tu não tiveres o mínimo de defesa. Portanto, acho que faz todo o sentido. Uma das partes que eu acho que falta a este jogo, é o único defeito que eu posso arranjar a um jogo que eu adoro, não está no meu top 10, mas está ali muito perto, é a falta de um mapa, de algo visual que me faça acreditar na exploração, porque existe a parte de conquistarmos colónias, novos territórios e todas as consequências de tu as conquistares, teres mais população, teres mais recursos, essas coisas tu vais ganhar esses rewards, mas não existe um mapa. Acho que é a única coisa que falta neste jogo, porque tudo o resto está muito bem feito, é uma profundidade enorme, mas não tem assim tantas regras quanto isso. É como eu vos disse, tem um X número de ações para gastar, para ir buscar cartas, e algumas ações para colocar, por exemplo, trabalhadores nas cartas que vocês foram adquirindo, e depois tudo o resto faz sentido. Obviamente, se tu metes um trabalhador numa mina, vais produzir mais minério. Se metes num campo, vais produzir mais comida. Se metes num sítio, por exemplo, num laboratório, vais produzir mais cultura. E por aí fora. Portanto, faz tudo sentido. É um jogo que eu recomendo muito, apesar de eu já não jogar há anos. E não jogo há anos, não é porque eu deixei de gostar do jogo. Posso também já dar essa informação. Existe uma app muito boa, talvez das melhores que eu já vi implementadas, em que o jogo é igual, só que podem jogar num tablet, num smartphone, ou mesmo num computador, porque também existe na Steam. Podem adquirir o jogo, sim. E o jogo, que é um jogo que normalmente dura 3 a 4 horas, acho que não estou a exagerar, porque se jogares a 3 ou 4 jogadores facilmente cai para esse tempo, para essa duração, mas podem jogar em meia hora esse jogo, mesmo com um AI que
também é ajustável ao nível de dificuldade que quiserem encontrar, e têm a mesma experiência. Obviamente não têm a experiência de jogar na mesa, que é aquilo que eu gosto de fazer, mas jogam em 25, 30 minutos. E também é uma boa forma de aprenderem o jogo ou relembrar as regras, que é uma das coisas que eu faço antes de jogar o jogo. A última vez que eu joguei foi assim que eu fiz, porque são mesmo algumas regras que tu tens que lembrar, e é uma das opções, uma das alternativas que eu recomendo, é também experimentarem o jogo dessa forma. Through the Ages, tanto uma como a outra edição, acho que são excelentes jogos. Sim, senhor, uma partilha interessante e uma lição hoje do Bruno para todos nós é que a pacifismo não funciona. Não é? Okay. O pacifismo não funciona, tens que ter algum poder militar. A menos que sejam todos pacifistas, aí todas passam pelos pingos da chuva. Mas eu não fui nessa conversa. Muito bom, muito bom, muito bom. Miguel, e tu, que jogo trazes para nós hoje? Ora então, eu trago um jogo também levezinho, não é? O rating do BGG é 4.56. Okay. Trago um jogo do Vital, que é um jogo de 2017. É o Lisboa. Para quem viu o nosso top, está no meu número 1 do meu top 10, portanto... Zero surpresas aqui. É um bom jogo. Acho que ele não, é um jogo acho que ele gosto. não concorda com o rating. Pois, se calhar ele não... Lá está. Eu próprio também não concordo, porque acho que o jogo é bastante mais simples do que aquele 4.56. Aquele 4.56 assusta toda a gente. Se eu fosse pelo 4.56, eu ainda hoje estava a ver... eu não vou comprar isto, esquece lá isso. Pronto. Curiosamente, parece mais complexo do que está com um rating mais alto que o Bruno acabou de partilhar. Agora estamos a partilhar os ratings, até fui ver o do meu que não tinha, mas pronto. Vamos ver qual deles é o mais alto, não é? Mas força. Então, mas o que é que eu estava a dizer? Sim, estava a falar então do Lisboa. Ora, porquê que eu trouxe o Lisboa? Para já porque é um jogo pesado, é um jogo complexo, com certeza que é. Mas é um jogo super simples. Aliás, temos aqui o Vital que pode dizer que é super simples, não é? É jogar uma carta, fazer uma ação e buscar uma carta. É simples, não tem mais nada do que simples, isto. Fácil. O problema, não, é isto. O jogo é isto. Realmente, eu concordo com o Vital que realmente o jogo é isto. Agora, o problema está: primeiro, qual é a carta que eu vou jogar? Depois, qual é a ação que eu vou fazer? E depois, qual é a carta que eu vou buscar? O problema está todo aí, especialmente na parte do qual é a ação que eu vou fazer. Já agora, para quem não conhece o jogo, o Lisboa trata da reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. É um tema que a mim me diz bastante. Eu sou lisboeta, nasci em Lisboa, portanto o tema diz-me muito, e ajuda. Para mim ajuda a pôr o jogo para cima, com certeza. E depois pensem em todo o trabalho que dá em reconstruir a Baixa de Lisboa. Está lá. Ou seja, aquilo foi devastado por fogos e água e lixo e tudo e mais alguma coisa. Ora, nós para reconstruirmos a cidade, nós temos primeiro que tirar o lixo de lá e depois construir. Está lá no jogo. Depois... Estávamos em pleno século XVIII, tínhamos mercadorias para vender, etc. e produzir, etc. Está lá. Tínhamos uma componente muito forte também da igreja e de relação com a igreja. Está lá. Temos interações até com os nobres, com o rei, com o Marquês de Pombal. Está lá. O jogo está, e não é por estar aqui o Vital, mas para mim o jogo está tão bem feito, mas tão bem feito e tão bem pensado, que as coisas estão todas muito bem encadeadas, umas com as outras, e isso é que para mim faz-me dizer que o jogo não é assim tão complexo como isso. Precisamente por causa disso, que é a ação X joga muito bem com a Y, que depois joga com a Z, que depois joga com a A, que depois joga com a B, e isto bem explicado de uma maneira intuitiva, não tem que ser simples, mas tem que ser intuitiva, faz com que depois quem joga diz, ok, é isto. Pois isto afinal é mais simples do que eu pensava. A sério, se não conhecem, vão ver vídeos a explicar as regras. Foi assim que eu comecei, até mesmo antes de comprar o jogo, eu fui ver um vídeo que explicava as regras.
E eu disse, é só isto. Isto é muito simples. Ou por outra, é mais simples do que aquilo que eu estava a contar, porque a malta vai ao BGG e vê lá o 456 e diz, nunca na vida. Não, nem pensar. Portanto, é a minha sugestão, é o Lisboa, a sério, vão ver. Vejam o vídeo a explicar as regras e depois digam-me, se faz favor, se realmente aquilo é assim tão complexo. Não é? Concordo. Por acaso, acho que o jogo de todo não é mais complexo que o True The Ages de longe. Concordo contigo, concordo, sem dúvida. É jogar uma carta, fazer uma ação e buscar uma carta, não tem nada que saber. E é muito bonito já agora também. Se vocês não conhecem o jogo, agora deixo aqui, não é pelo Vital estar aqui, mas dei uma vista de olhos também, porque os olhos também comem e vocês verem umas fotografias do jogo vale também 1000 palavras, né? Fotografia vale 1000 palavras, mas aquilo também vai valer muito para vocês verem a beleza. Se gostam de azul cobalto, está lá. Artisticamente é muito bonito também. Sim, senhor. E a mecânica? Era a cor da altura, não é? Claro, não é. Exatamente. Os nossos azulejos portugueses. Exatamente. O Ian reproduziu muito bem a arte. E se vocês repararem com atenção, o tabuleiro tem alguns azulejos partidos. Acho que nunca tinha reparado nesse não tinha reparado. Isso eu não me lembro. É todo feito de azulejos, o tabuleiro, e alguns deles estão partidos. Muito bom. Muito espetáculo. Vital, passo a palavra a ti, como nosso convidado, e porque estamos todos também muito curiosos. Já falamos aqui por acaso de um jogo teu, mas não foi combinado, não sabias, por isso também foi uma surpresa para ti. Mas que jogo trazes tu para nós hoje nessa nossa rúbrica? Antes disso, eu agradeço as palavras do Miguel, que está tanto do jogo, e é bom saber que há malta que joga ainda os meus jogos, com prazer, e que é o número 1, ótimo. É para isso que eu os faço, né? E fico muito contente em saber isso. Em relação ao jogo do Bruno, sem dúvida, é um dos melhores jogos já alguma vez desenhados mesmo. O True The Ages. Eu tenho uns amigos, aliás, playtesters dos meus jogos, só jogam jogos pesados, e o True The Ages é o jogo preferido deles. Boa. A segunda edição, porque a guerra não tem tanta sorte. Essa é uma das razões. Mas sim, Civilizations, e esse é um dos melhores. Aliás, se não for o melhor até hoje feito ainda, Civilizations, para quem gosta. Eu estou a tentar um desafio de Civilizations, mas eu não quero muita guerra no meio. Fica a aguardar. Vamos ver o que é que acontece. É o que eu estou a desenhar agora. De qualquer maneira. Boa. Sobre o jogo que eu vou falar, eu, como vos disse, vou aproveitar o tempo de antena e vou falar de um jogo pesado que eu acabei de desenhar. Eu já estou a começar outro, e este está finalizado. Acabou de ser aprovada a caixa do jogo. Se vocês forem ver ao BGG, acabou de ser aprovada, está lá, e chama-se Weather Machine. É o último jogo que eu desenhei, ainda não saiu. Vai sair e eu espero que vocês vão ver o jogo, mas é um jogo pesado e pelo tema hoje eu resolvi falar dele, obviamente, não é? Boa. E o que é que se fala sobre o jogo? O jogo tem um cientista maluco, que é o Latif, é o Weather Machine. Ele inventou uma máquina do tempo em que quem nos dera já ter uma perfeita que pudesse controlar o tempo depois destes fogos todos que estão a acontecer agora na Europa, nos Estados Unidos, as diferenças de calor, as alterações climáticas. É o segundo jogo que eu estou a fazer sobre alterações climáticas. Este é mais de ficção científica. Era o meu desejo que alguém conseguisse inventar uma máquina do tempo que pudesse controlar o clima. Isso não é possível nem no jogo. O cientista inventou a máquina, mas a máquina é um flop. A máquina, sempre que eles fazem experiências, piora o tempo noutro sítio qualquer, e a ideia do jogo é: somos cientistas e vamos então melhorar essa máquina e conseguir melhorar o tempo que nós estamos a piorar durante o jogo. Ou seja, cada vez que a gente faz uma experiência com a máquina, qualquer coisa horrível acontece noutro sítio, e então nós vamos ter que melhorar esse protótipo e fazer um protótipo novo. O jogo é um dos meus jogos, portanto vocês já estão à espera de um jogo complexo. É um jogo que vai durar 3 horas. Não tem muitas ações, como a maior parte dos jogos que eu tenho. Eu nunca tenho muitas ações no jogo. Este jogo tem cerca de 8 ações, são 6 principais que vocês vão estar a tirar a maior parte do tempo, e depois há uma ação de compra que tem vários elementos diferentes e vocês vão comprá-los. A ideia do jogo então é essa: vocês vão fazer um research sobre essa máquina que funciona mal. O cientista anda lá a ajudar-vos ou a tentar melhorar a máquina também convosco. Vocês vão tentar fazer um research sobre essa máquina, publicar esses trabalhos e depois construir um protótipo que melhor, que depois consiga, então, que não haja mais nem tornados, nem secas, nem nada do mundo. É o desejo de toda a gente neste momento.
o jogo é engraçado por causa disso. Vocês têm um objetivo grandioso, mas durante o jogo chegar lá não é fácil. E então vocês vão publicar, há 3 áreas de interesse no jogo, que é a área onde vocês fazem um research e mandam robôs. Já agora eu não disse isto, o tema do jogo como é fantasia, é um jogo steampunk, portanto é no tempo vitoriano, mas quando tem tecnologia extremamente avançada, mas apenas sem eletrónica, basicamente, certo. Só com roldanas e engenhos mecânicos. A arte do Ian está espetacular em relação a isso. Tem montes de ferrugem em todo lado, montes de máquinas, montes de roldanas, que vocês olham para o tabuleiro até se assustam com tanta coisa que lá está, mas no fundo aquilo tem alguns espaços para jogar, e mais uma vez eu digo, não é um jogo assim tão complexo. Vocês não têm muita coisa para fazer, só têm que ter o cuidado de ter os recursos necessários para que possam fazer aquilo que querem. É um jogo em que podem planear, porque vocês vão ter que fazer research em 3 áreas. A primeira área é da própria máquina que está a funcionar mal, é uma área que vai melhorar então o protótipo, e a outra área que obviamente temos o governo interessado também em ajudar ou em dar subsídios para que a gente consiga desenvolver cada vez melhor essa área. Fazendo research ou recebendo data desses 3, nós podemos publicar a data, como cientistas que somos, e publicando essa data então, nós também, podemos desenvolver então um protótipo que vai evitar que o tempo seja mau. O objetivo é muito claro, é muito simples, eu espero que não seja difícil para as pessoas perceberem isso. Agora, como é um jogo que tem a ver com fantasia, de facto a máquina não existe, ou será que existe? Já existe. Mas a máquina a princípio não existe. Alguns jogadores vão ter alguma dificuldade em entrar no jogo rapidamente, mas eu julgo que será uma aventura gira para ser, porque o jogo de facto é bastante divertido. O Marco aqui e o Miguel já jogaram em protótipo ainda não muito avançado, não com a arte final, com o do Ian, mas espero que eles pelo menos tenham divertido, apesar de alguns problemas que o jogo tinha na altura. O jogo funciona como work placement, portanto podem colocar trabalhadores, mas é um work placement, vão ter que comprar os trabalhadores, mas têm pontos de ação para usar que são chamados os vouchers. Cada área precisa de determinados pontos de ação, que no fundo é a moeda do vosso jogo, que vocês estão que gerir muito bem. Tem 5 moedas diferentes, uma para cada área, e vão ter que gerir essa moeda. Aliás, são 4 moedas, uma para cada área, e depois uma quinta moeda que é chamada ciência no jogo, que é um wild, que vocês podem usar quando precisarem. O jogo tem sido bem recebido. Neste momento que eu estou a fazer aqui, que estou aqui a participar com o vosso podcast, eu tenho jogadores a jogar onde no Tabletopia. Há algumas fotos da arte do Ian que está tentado a sair. Eu tenho estado a pôr com algum cuidado e devagar, porque o Kickstarter ainda vai demorar 1 ou 2 meses. Mas de qualquer maneira, eu espero que vocês gostem. É um jogo pesado que de facto vai fazer pensar. Tem decisões difíceis todos os turnos. E eu muitas vezes joguei o jogo e a pensar que o jogo é difícil. Mas não é difícil a nível de regras, é difícil a nível de que tipo de decisão é que eu vou tomar, especialmente porque os outros jogadores interferem muito. Como eu vos disse, ele tem 3 áreas, que é a área do governo, a área do laboratório que tem a máquina que não funciona bem, e a área onde vocês vão fazer a máquina, vão desenvolver a máquina para mitigar o tempo mau. E nessas 3 áreas eu tentei pôr mecânicas diferentes, em que a primeira é completamente competitiva, a segunda área é completamente cooperativa e a terceira área é semi-cooperativa. Portanto, vocês quando jogam o jogo já estão a pensar nesse tipo de interação entre os outros jogadores. Sim. E eu acho isso bastante interessante, porque dentro do mesmo jogo vocês têm 3 vertentes que eu acho muito interessantes para os jogos pesados, que é ter interação que pode ser competitiva, cooperativa e ao mesmo tempo semi-cooperativa. E precisas das 3 para conseguires evoluir efetivamente. E precisas das 3 para conseguires evoluir. Okay. O jogo tem 5 tempos diferentes em que vocês podem recolher, portanto, recorrer, e eles depois interferem uns nos outros. Portanto, há jogadores que querem o mesmo tempo que vocês, há jogadores que querem jogar sozinhos, mas ao mesmo tempo vocês não vão deixar isso acontecer. Eu acho que está bastante interessante. Eu estou muito contente com o jogo. Vamos ver o que acontece no futuro.
E pronto, é um jogo pesado que deve andar para aí nos 4.5. Não é, a sério que não é. Deve ser para aí, deve andar à volta dos. Eu diria que as mecânicas será entre o Kanban e o Galerista, a nível de peso. Sim. Portanto, não será um On Mars nem um Lisboa, que são considerados os meus jogos mais pesados. O no meio será o Vinhos. Este terá entre o Kanban, o Vinhos e o Galerista. Sim, É um 4.2. olha que concordo, por acaso concordo com isso. Mas O jogo, uma vez que joga o jogo uma vez, percebe o que é que vão fazer logo a seguir. a segunda vez que joguei foi muito mais fácil que a primeira, de longe, sim. E estávamos a jogar um protótipo, por isso ainda não tínhamos... E o jogo não estava finalizado, né? E não tínhamos toda a parte da iconografia, aquelas coisas típicas que depois também ajudam imenso nestes jogos também a seguir melhor o jogo. E digo que não achei o jogo complexo, apesar de não ter ainda os aids todos que se consegue ter visuais e etc. Agora tem, todos os aids estão no tabuleiro, há um playerhead também que vocês podem usar. E a iconografia está muito bem feita, e foi muito estudada, foi muito trabalhada neste momento, acho eu. E pronto, o jogo está pronto e eu já estou a fazer. Mega curioso pelas duas coisas, por ver a versão final e jogá-la, a versão final, e por ver o que é que estás a fazer a seguir, também quero ver isso. Muito obrigado pela partilha. Pelo que eu sei, o Bruno vai gostar. Vamos ver. Ou não, pode ser um muito bom. A gente nunca sabe. Depende de quem me ensinar o muito jogo. obrigado pela partilha, fica. Ai, João, estás. Voltando atrás e antes do Marco fechar isso, eu acho que é um dos grandes pontos importantes dos jogos de tabuleiro, dos jogos pesados de tabuleiro, é se quem ensina o jogo está preparado para isso. Concordo, sem dúvida. Muito obrigado pela partilha, Vital, mais uma vez. Acho que é fica aqui também, como já o joguei, posso dizer, para não seres tu também a dizer, adorei o jogo e recomendo-vos, deem uma vista de olhos, vejam o que é que o Vital está a publicar, do que ele teve a falar agora, porque vale mesmo a pena, e o jogo está muito, muito giro. Eu, da minha parte, trago-vos um jogo, vou alinhar ali com o Bruno e também vou trazer um jogo do Vlada, que é o Mage Knight. O Mage Knight é um jogo publicado em 2011. Eu trago-vos o Mage Knight, podia também ter trazido o True The Ages como o Bruno, mas se não sou eu a trazer de vez em quando assim uns role-playing games também aqui para as nossas conversas. Tu jogaste primeiro, exatamente. tens Rite of Passage, passaste primeiro. Mas já agora, fui ver também qual era o peso que tinha no Big Game. Vocês começaram com isso também para não ficarem sem saber. Neste momento tenham 4.32. Também não acho que... Este jogo é complexo, principalmente porque é um jogo de fantasia role-playing, ok? É mesmo extremamente temático neste mundo fantástico. Tem uma mecânica cooperativa / competitiva. Nós estamos a explorar o mundo cooperativamente, mas existe um vencedor, ok? E nós podemos andar também no início pode-me interessar que nós estamos todos a expandir o mapa e tentar encontrar as cidades ou o que é que seja da missão que nós estamos a fazer naquele momento, mas depois no final eu quero ganhar aquilo, então posso mesmo, olha, agora vais levar aqui um bocado porque não vais ganhar estes pontos, não vais fazer este combate, ou então vou-te deixar aqui sozinho agora e vais provavelmente aqui morrer, porque eu vou ganhar o jogo desta forma. Há objetivos, há missões, os jogos são completamente diferentes. O jogo é de exploração. Nós começamos só com um tilezinho num canto de uma mesa. Já agora, para quem não conhece o jogo e se alguma vez forem jogá-lo, guardem espaço na mesa porque aquilo expande cresce drasticamente. Vocês começam num portal que começa num canto, é literalmente um canto, por isso vocês metem aquilo, é daqueles jogos antinatura que vocês colocam começam o jogo no canto da mesa, não no centro, e depois aquilo vai expandir, porque vocês nunca podem crescer para baixo daquele tile nem para a esquerda, por isso todo o jogo vai evoluir para a direita e para cima, e é curioso, e de vez em quando fica muito, muito longo. Tem um montão de mecânicas diferentes, é um deck building com grid movement, por isso vocês vão andando a mover-se num mapa de hexágonos, que vocês vão chegando aos edges e vão somando novos tiles, basicamente, novos blocos de hexágonos. Tem imensa exploração e tem role-playing.
Tem uma mecânica de dia e de noite também, já agora, que também cria aqui alguma complexidade, porque de dia certas cartas e certos poderes existem, mas depois quando vocês tomaram as ações todas, o tempo passou, agora vocês estão a jogar, mudam até, tem lá uma parte do board que vocês viram ao contrário porque ficou de noite, agora tem as ações da noite, e nas ações da noite há coisas que os inimigos fazem novas, o jogo fica com esta complexidade, e por isso é que eu acho que este jogo não é um jogo fácil, ok? Apesar do Vlad a fazer alguns jogos party game até, e eu admiro imenso a capacidade que ele tem de estar a fazer os dois partes do espectro de complexidade. Este é um jogo também mais parecido que se calhar com o True the Edge, do ponto de vista da complexidade, mas com elementos completamente diferentes. Há muita batalha, muitas cartas que estamos a bater, levar dano, e depois o dano são cartas que depois vão para o nosso deck, que, enfim, saem-nos na mão e é lixo, é feridas, basicamente são wounds que nós temos que reparar. E depois também tem uma mecânica um bocado complicada, que é tem um stress, e é uma parte engraçada do planeamento do jogo. Temos um stress muito grande porque a nossa vida é, no fundo, o nosso tempo de jogo vai ser determinado pelo baralho que nós temos, e não podemos deixar que aquilo acabe. Temos que ter maneiras de fazer curas, que é mandar cartas outra vez para dentro do deck, porque se nós, por acaso, nós temos sempre que tirar cartas, se por acaso nós ficarmos sem cartas, morremos. O jogo para nós termina e continua para os outros. Também essa é uma parte, pronto, que nem sempre gosto muito nos jogos. Este aqui, se for bem jogado e todas as pessoas estiverem a jogar bem, e até se ajudarem um bocado, o jogo fica interessante, senão depois fica uma pessoa um bocado parada se isto acontecer muito cedo, pessoas gerir muito mal esta parte é um bocado castrador. Já agora, e tem componentes que nunca mais acabam, por isso é mesmo, vocês pegam na caixa e aquilo, eu tenho aquilo tudo em saquinhos, tem componentes que nunca mais acabam. Pronto, é o Mage Knight, acho que é um bom jogo para vocês experimentarem. Eu gosto muito por causa da componente RPG, é muito. Esqueci-me de falar, as cartas estão espetaculares, tem cartas para N coisas, poderes, vocês sentem mesmo que são uma personagem, não sei qual vai ser a classe que vocês quiserem, mas pronto, tem lá várias raças e várias classes que vocês podem escolher. Há lá o Roleplay Game, escolher uma das personagens, tem um bonequinho, tem miniaturas, pronto, César, temos aqui, que dá para pintar e tudo, até castelos tem. Já agora, tem uma parte dos castelos que eu achei muito gira, que tem o nível que vocês estão do castelo também dá para determinar o nível de dificuldade do mapa que vocês querem. É mesmo um dialzinho que vocês rodam no castelo, e à medida que vocês têm que bater a primeira ronda, a segunda ronda, a terceira ronda para conseguirem tomar o castelo, e é mesmo mecânico, e é giro isso, e é volumétrico, por isso tem mesmo um castelo, um bonequinho do castelo que aparece lá no sítio onde vocês descobriram o castelo, e tem esses elementos visuais muito, muito engraçados. A arte está muito bonita também, e não é um jogo simples, não vou daqui também mentir. Este aqui é daqueles que vocês vão gastar um bocado de tempo a aprender o jogo. Primeira vez que vocês jogarem, provavelmente vão ficar sem cartas, aconteceu-me a mim, relativamente rápido e com alguma surpresa minha. Parecia que ia durar mais tempo. Parecia que tinha o jogo do ponto de vista de planeamento, até se uma pessoa consegue planear com alguma facilidade, e não estava a entender o desgaste rápido que a minha personagem tinha a fazer certos poderes, e que depois que não conseguia acompanhar a voltar a meter cartas, estava a gastar mais cartas do que acho que conseguia meter, e não estava a encontrar forma de conseguir travar isso, e perdi o jogo assim relativamente rápido da primeira vez. Mas aprendem e depois voltam, e o jogo fica muito interessante. Experimentam outra personagem com uma mecânica completamente diferente, tem essa assimetria, o que é giro, sem ser a assimetria complexa de ter regras completamente diferentes quando vocês escolhem outra personagem. É as mesmas regras, só que pronto, vai ser mais fácil fazer algumas coisas, mais difícil fazer outras, mas é a mesma estratégia. All in all é muito semelhante. É o Mage Knight, e era o jogo que eu tinha para vos trazer e partilhar convosco. E é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva, e em nome de toda a equipa, muito, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Estamos muito curiosos o que é que faz para vocês um jogo pesado, um heavy game, por isso, e até mesmo quais foram os jogos que vocês guardam naquela parte mais alta ou mais baixa das vossas prateleiras, não é? Porque precisam daquele cinta, não é? de treino para conseguir pegar, e que vocês consideram efetivamente, ou têm medo de pô-lo em cima para não vos cair em cima da cabeça, que são assim tão pesados. Partilhem quais são os jogos que vocês consideram efetivamente assim pesados, quais são os vossos preferidos, qual é o jogo de entrada, qual foi o caminho que vocês fizeram. Como nós partilhamos, adorávamos ouvir esses vossos comentários e continuarmos esta conversa sobre este tópico, e que despertou a nossa
curiosidade, tiveram aqui um bocado das nossas perspectivas e agora despertou-nos também a nossa curiosidade pelas vossas histórias. Deixem as vossas respostas no Facebook da Dice Cultural ou até mesmo no nosso WhatsApp e vamos continuar esta conversa. Podem também nos enviar um e-mail para podcast@dicecultural.org com as vossas ideias, feedback e comentários. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio, e se gostaram mesmo muito, então não se esqueçam de partilhar e fazer este link chegar aos vossos amigos e este conteúdo chegar à vossa amiga e família para nos ajudarem também a crescer. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo em mais uma destas conversas extremamente levezinhas sobre um tema tão pesado, claramente, não é? É um prazer gravar estes episódios convosco. Muito obrigado, malta. Obrigado, Marco. E claro, a verdade é que toda esta conversa se tornou ultra mais interessante graças à participação do nosso ilustre convidado, o Vital Lacerda. Muito obrigado, Vital. Foi mesmo incrível a tua perspectiva e a tua partilha neste episódio. Muito obrigado. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e diverti-me imenso. Espetacular. Vital. Muito obrigado, Vital. Relembro só que se ainda não seguem o Vital Lacerda nas redes sociais, então o que é que vocês estão à espera? Ele é mesmo muito ativo online. Então há bocado estava a partilhar que estávamos aqui a gravar e ele até tinha aqui os jogos a correr. Tem uma comunidade imensa que ele partilha e com que jogam e partilha os trabalhos futuros que estão a fazer. Ele organiza imensas jogatanas online, playtests e tudo mais. Por isso é uma oportunidade de ouro para seguirem o trabalho dele mais de perto. Por isso vejam aqui na descrição do episódio os links para onde podem encontrar mais conteúdo sobre o Vital e juntarem-se à comunidade dele e a comunidade de fãs e de pessoas que gostam do jogo. E é uma maneira também de entrarem mais um bocado nos jogos pesados. Por isso, se tiveram aqui na oportunidades, não faltaram razões para vocês entrarem neste mundo de jogos pesados. Relembro que a Dice Cultural continua a lançar ainda mais conteúdo, tanto escrito como em vídeo. Podem seguir-nos a partir do nosso site, dicecultural.org. Têm os links para tudo, para o Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e, claro, também o nosso parceiro, meusjogos.pt, o nosso parceiro da Dice Cultural para todos os conteúdos escritos que nós publicamos. Todas as sextas também temos então os nossos jogos, as nossas jogatanas para terminar a semana assim em beleza, por isso juntem-se a nós. Tem também o link para o Discord aqui na descrição do podcast. Apareçam, joguem connosco, nós adoramos receber-vos. Nós cá estaremos no próximo episódio para falar sobre os jogos que jogamos em família. Isto vai ser mais um episódio cheio de ideias, cheio de provavelmente idas ao confessionário que nós temos aqui já há hábito das nossas histórias de família. Acho que vai ser muito giro, não vão querer perder. Muito obrigado a todos pela vossa companhia, pelo vosso apoio, por estarem desse lado. Boas jogatanas, malta, e até ao próximo episódio. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.